Boa noite, amados. Que a graça e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre seu lar, sobre seus negócios, sobre seus filhos, enfim, sobre a sua casa. Estamos começando 2026 com o primeiro estudo hoje. Pela graça de Deus, estamos em 2026, chegamos até 2026 e não poderíamos deixar de voltar a estudar a palavra, já que o final aí do ano, novembro e dezembro, a gente esteve ocupado e não pudemos. Fizemos alguns estudos com alguns irmãos, outros não puderam vir, não puderam participar, mas estamos aqui com um grupo hoje, aqui direto no Google Meet, e o estudo vai ficar gravado, estamos gravando para colocar no canal do YouTube, para que você que não pode participar hoje, mas vai poder assistir essa palavra, meditar, refletir, pois Deus fala conosco através da sua palavra. Ler a Bíblia, meditar na Bíblia, é ouvir Deus falando com a gente. Então, queridos, começamos o ano estudando Amós, o livro de Amós, capítulo 8, capítulo 5, vamos caminhar também, capítulo 3, vamos caminhar por outros profetas e também vamos caminhar no Novo Testamento. Qual é o tema? Qual é a meditação para esse ano? O que Deus quer falar com a gente? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o tema? Qual é a mensagem para 2026? Que a gente vai estar meditando, refletindo e no decorrer desse semestre, no decorrer desse ano. Queridos, o texto que a gente começa de Amós 8 vai começar Deus falando de colheita. Frutos maduros, hora da colheita. E essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Colheita. E a gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem como colher outra coisa. Já dizia o Senhor Jesus lá em Mateus, que a árvore boa produz fruto bom e a árvore má produz fruto mau. Então não tem como a gente plantar limão e colher laranja. Então aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o texto, o texto base desse estudo de hoje é Amós capítulo 8, versículo 1 e 2. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que Deus está dizendo em Amós capítulo 8, versículo 1 e 2. O Amós capítulo 8, 1 diz assim: O Senhor Deus assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos de verão. E disse: Que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Estou vendo um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E o versículo 3 diz assim: Mas os cânticos do templo naquele dia se transformarão em gemidos, diz o Senhor Deus. Multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora. Aliás, em todos, deixa eu corrigir essa leitura. Multiplicar-se-ão os cadáveres e em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. E esses 3 primeiros versículos
Deus começa falando, mostra para o profeta Amós um cesto de verão, um cesto com frutos de verão, e pergunta para ele o que ele estava vendo. E ele responde, Senhor, eu estou vendo um cesto de frutos do verão. Então Deus diz para ele, chegou o fim, chegou a colheita sobre o meu povo Israel. Chegou o tempo da colheita. Queridos, essa é a palavra para nós, igreja no Brasil, igreja no mundo, povo de Deus. Essa é a mensagem para nós. Está chegando a época da colheita. Está chegando a época da colheita. Seja colheita no campo espiritual, falando de volta de Cristo, sinais da volta de Cristo, seja falando também no campo espiritual, mas no campo material. Deus está chamando povos e nações para prestar conta, para a colheita. Colheita é momento em que se colhe, se recolhe aquilo que plantou. Se recolhe e colhe aquilo que plantou. Portanto, tempo de colheita não é tempo de plantar, é tempo de colher aquilo que se plantou. Então, em tempo de colheita, não tem como mudar mais a situação. Não tem mais como, se o plantio foi errado, se a semente não foi adequada, enfim, se houve erro no plantio e no cuidado com a planta, no momento da colheita, não tem mais como consertar todo o plantio. Não tem mais. Vai ser colhido aquilo que plantou. Isso é uma coisa imutável, todos nós sabemos. Chegou a hora da colheita, seja uma planta boa, seja uma planta ruim, seja um fruto bom, seja um fruto ruim, seja colher para colocar no celeiro, seja colher para destruir a plantação e colocá-la no chão, misturar com a terra, fazer adubo e plantar de novo, mas chegou o tempo de colheita, não tem mais como prolongar, delongar, demorar. Chegou a época da colheita, tem que ser executada a colheita. E Deus estava dizendo para o povo de Israel que havia chegado o tempo da colheita deles. E Deus começa falando nesse capítulo, queridos, algo muito forte. Chegou a hora da colheita, chegou o fim do meu povo, nunca mais passarei por ele. Os cânticos do templo naquele dia se transformarão em gemidos, diz o Senhor, Deus, e multiplicar-se-ão os cadáveres, e em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Eu ministrei essa palavra na época da pandemia, 2020. E Deus me incomoda para voltar a esse assunto em 2026, porque parece que não aprendemos muita coisa, como igreja, como família, como nação, com tudo o que aconteceu durante o tempo da pandemia. Queridos, esse texto está falando o que nós vimos com os nossos olhos durante a pandemia. Os cânticos no templo cessaram, os cultos cessaram, as igrejas se fecharam. E o que se via era gemido, era morte, era cadáveres espalhados em hospitais e em quase todos os lugares. E pessoas sendo enterradas em silêncio, porque nem a família poderia ou podia acompanhá-los. Foi algo terrível que assistimos no mundo, que presenciamos, participamos no Brasil e no mundo inteiro. Mas, queridos, os seres humanos parece que não entenderam nada, não melhoraram nada, e a gente vê que o pós-pandemia, as pessoas continuam
piores. Continuam fazendo coisas piores, coisas horríveis. E não é só as pessoas do mundo. A igreja também não melhorou. A igreja também não mudou. A igreja não mudou. Queridos, eu estava ouvindo uma pastora falando agora, ministrando agora, há um mês atrás, que ela estava chegando em Brasília de avião, ela começou a orar, porque ela tem um certo medo de aterrissagem de avião, e ela começou a orar, e ela disse que o Senhor começou a falar com ela, o Espírito Santo começou a falar: fulana, será que vai terminar mais um ano sem o meu povo se converter? E ela falou: o que, Senhor? E Deus repetiu: será que vai terminar, vai acabar mais um ano sem o meu povo se converter dos seus maus caminhos? E ela disse: Senhor, mas eu estou orando há 20 anos pelo Brasil, pela igreja no Brasil. Ela disse. E nós estamos, tem grupos no Brasil inteiro orando. Já oramos, já jejuamos. E o Senhor falou: mas, segundo a Crônicas 14, é só orar e é só jejuar? Não tem mais coisa? Não tem se humilhar? Não tem se arrepender dos maus caminhos? Não tem conversão? Não tem mudança? Não é só orar, não é só jejuar. Não adianta orar e jejuar e continuar fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, fazendo tudo aquilo que já foi causa da tragédia, causa da desgraça, causa do sofrimento, causa de perdas, causa de dores, causa de lamento, causa de mortes, causa de gemidos. Então, meus queridos, a gente volta com esse estudo porque precisamos refletir sobre isso. Se não mudarmos, se não nos convertermos como povo de Deus, se não nos convertermos dos maus caminhos, o destino que ocorreu com o povo judeu. Quando Deus fala, acabou, agora vai ser a colheita, Deus estava falando que ia começar o exílio, o cativeiro babilônico, 70 anos, arrancado da sua terra, levados para outra nação, o templo destruído, as cidades destruídas pelo inimigo, pelo rei Nabucodonosor, por seu exército, milhares foram mortos, e o que restou, uma parte foi levada cativo para a Babilônia, 70 anos lá, e um restante remanescente ficou na terra, no país todo destruído, e sendo governado por governadores cruéis do rei da Babilônia, porque Israel ficou sob o domínio de Babilônia, de Nabucodonosor. É nesse tempo que Daniel, que profetiza, e que a gente vê as profecias de Daniel, Jeremias, Isaías e Amós, e vários outros que a gente vai ver aqui. Mas, meus queridos, Deus começa esse capítulo mostrando para Amós um cesto de fruto de verão, perguntando para ele o que ele estava vendo, e ele repete para Deus: estou vendo um cesto de fruto de verão, e Deus diz: chegou a época da colheita, chegou o fim. Chegou o fim. E Deus começa a dizer o que ia acontecer. Os cânticos do templo iam desaparecer, e desapareceu, porque o templo foi destruído. O grande e famoso templo de Salomão foi totalmente destruído, queimado a fogo. A arca de Deus e as coisas sagradas do templo foram levadas por Nabucodonosor para os templos dos seus deuses lá na Babilônia. Olha que coisa absurda. Deus permitiu o templo que foi tão maravilhoso, que a glória de Deus desceu quando foi consagrado. A presença de Deus foi tão grande que as pessoas não podiam entrar, sacerdotes não podiam entrar no templo. Mas, amados, Deus está com a gente enquanto a gente está com Ele. Deus caminha com o seu povo enquanto o seu povo caminha com Ele. A glória de Deus foi embora. Deus se afastou do templo. Deus se afastou da nação. E, queridos, não nos enganemos. Se continuarmos, e a gente vai ver agora quais os pecados que esse povo praticou
para ser levado cativo. E a gente vai ver se os pecados que eles praticaram, porventura, nós não estamos fazendo os mesmos. Será que a igreja no Brasil sabe o que é mau caminho? Será que a liderança, pastores, apóstolos, liderança da igreja no Brasil, o povo de Deus, por acaso, sabe o que é mau caminho? Ou a igreja está tão perdida que ela não sabe mais o que é certo, o que é errado? A gente vai ver Deus falando aqui nesses textos que o povo não sabia mais o que era certo e o que era errado. Entraram numa cegueira total. Não enxergava mais o que era certo e o que era errado. Mas vamos começar a ver hoje o que Deus fala nesse texto sobre pecados que eles estavam praticando. Seja a nação, a liderança, o governo e a liderança do governo, os ministros, os governadores, os prefeitos e todo mundo que fazia parte do governo, mas também a liderança religiosa, sacerdote e os profetas também estavam na mesma situação. Aliás, quando a nação se corrompe, muito antes a igreja se corrompeu. Isso precisa ficar bem claro. Se o Brasil hoje é um país dos mais corruptos do mundo, é porque a igreja, no decorrer das últimas décadas, se corrompeu. A igreja se desviou da palavra, da verdade. A igreja se apostatou. Apostatar é desviar da verdade, da palavra. Mas, queridos, quais pecados esse povo, o povo de Israel, estava praticando para Deus trazer a colheita sobre eles? O fim, o cativeiro. A primeira coisa, no capítulo 8, versículo 4, vocês que anelam o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Gente que amava, anelava, abater os outros, humilhar os outros, destruir os outros. Destruir aqueles que estavam no mesmo nível, abaixo deles, ou se pudesse, até os que estavam acima deles. Gente que ama abater os outros. Gente que se julga mais importante. Gente que se julga deuses. Gente que acha que não precisa de mais ninguém. E a gente vê como, vai ver para frente, como é que eles abatiam e destruíam os outros. Mas o versículo 4 é, primeiro, vocês que anelam o abatimento do necessitado, do fragilizado, daquele que está necessitado, fragilizado, seja fisicamente com uma doença física, uma doença emocional, ou uma doença espiritual, gente necessitada, gente miserável, gente que estava numa pior, seja os miseráveis financeiramente falando, seja os miseráveis espiritualmente falando, gente longe de Deus, gente vivendo no pecado, gente sofrendo porque estava longe de Deus, e as pessoas destruindo eles, abatendo, acabando de matar. E olha o versículo 5, Deus dizendo para o povo de Israel, vocês não vê a hora de passar a lua nova, de terminar o sábado, já que lua nova era as festas do povo de Israel. O sábado era o dia sagrado que Deus tinha determinado para o povo de Israel, que nesse dia fosse consagrado a Deus, fosse dia de adoração, dia de estudar a palavra, dia de meditar na palavra, dia de cultuar e dia de ajudar os outros, dia de levar Deus para o estrangeiro, para o empregado, para as outras pessoas. Deus colocou o povo de Israel para isso na terra, para proclamar Deus ao mundo. Portanto, o sábado e as festas era dia de adoração, de louvor, de cultuar, de levar o sacrifício pelo pecado, de adoração. O sábado era dia de cultuar, de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de adorar, de meditar, de refletir com a família. Mas eles estavam vivendo uma religiosidade falsa, ia na igreja, praticava
aquilo que a religião pedia, as festas, participava do sábado, mas era tudo de fachada. Não via a hora de acabar tudo isso para ir para o comércio, para ganhar dinheiro, vender o grão, pegar o celeiro de trigo, abrir a loja, abrir o comércio, abrir a empresa, abrir a indústria. Mas de que forma? Diminuindo a quantidade, aumentando o preço e usando balança enganosa. Essa era a realidade do povo cristão. Essa era a realidade deles. Uma religiosidade falsa, todo mundo na igreja. Igrejas cheias e superlotadas. Mas gente nunca convertido, gente que nunca nasceu de novo, egoísta, que só pensa em ganhar dinheiro, explorando os outros, não vê a hora de terminar o culto, de terminar as reuniões da igreja, para ir para suas empresas, suas indústrias, seus comércios, suas lojas, e fazer o quê? Reduzir a quantidade ou a qualidade, aumentar o preço e usar balança enganosa. Balança enganosa. Aqui também entra aqueles que prestam serviço. Cobra por um valor, mas entrega outro tipo de serviço. Ou às vezes não entrega serviço nenhum. Hoje no Brasil, se a gente não tomar cuidado, a gente compra serviço aí, seja pela internet, seja pelas redes sociais, ou até pessoalmente, e se não conhecer bem a pessoa não entrega, ou então entrega pela metade, e preço absurdo. Irmãos, isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. A Bíblia não tem outro nome para isso. Roubo. Ou então, sou pago para trabalhar tantas horas e enrola no trabalho. Não produzo. Não vejo a hora de terminar o dia de serviço para ir para casa. Enrola o serviço no emprego, meu emprego, seja nos órgãos públicos, seja nas empresas privadas. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Enrolar o dia para receber o meu dinheiro no fim do dia, no fim de semana ou no fim do mês. E Deus está olhando para isso. Deus está olhando para isso.